consultar a Deus. Todos os homens que fizeram a diferença no passado e que fazem a diferença hoje têm algo em comum. Todos disseram ou dizem: Deus deu-me uma direção. Por que muitos não têm obtido o sucesso na sua vida? É a pergunta. Porque muitos esqueceram esqueceram de consultar quem tem a maior sabedoria do mundo, isto é, Deus, o Todo-Poderoso. A qualidade de Davi consistia em ser um homem guerreiro e na sua capacidade de estratégia nas batalhas. Mas quando ele voltou de uma guerra, Davi encontrou Ziclag, sua cidade, queimada, e as suas mulheres e crianças, riquezas, haviam sido roubadas de todos, né? A primeira reação de Davi, diante daquela situação, foi chorar, mas, logo depois, entendeu que não podia fazer igual a todos os outros, então decidiu ser e fazer o quê? Diferente. Pois bem, todos conhecem essa história, e vou mais a fundo. Diz que os soldados de Davi também choraram, porque eles vinham de uma batalha cansados, esperavam chegar em casa e encontrar tudo nos conformes, e quando eles chegaram em casa, tiveram um grande problema, uma grande surpresa negativa. Cidade queimada, tudo roubado, mulheres e filhos escravos, e eles não sabiam para onde, quem levou e para onde eles foram, ou onde estavam. Começaram a chorar, se angustiar. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais lágrimas para chorar. Mas no meio daquela confusão toda, começaram a querer apedrejar Davi. Culparam ele, não sei porquê, mas você sabe que sempre tem que ter um culpado para o problema da pessoa. E diante de todo aquele caos, imagine a cena, imagine a situação, Davi, ele conseguiu fazer o que os outros não fizeram. Ele saiu do meio da confusão, foi até o sacerdote, tomou a estola sacerdotal, consultou Deus. De uma certa forma, Deus o respondeu. Ele perguntou: Senhor, persiga o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus disse: pode perseguir que você vai alcançar. Veja que é essa atitude que tem que haver em todos nós. Nós vivemos num mundo de caos. Vivemos num mundo onde, quando você sai na rua, logo cedo, você já vê na cara das pessoas uma insatisfação, um desânimo, principalmente agora em meio a tudo que está acontecendo no mundo. Pessoas frustradas, magoadas, revoltadas, tristes, desanimadas. O mundo está um caos. Pessoas se queixando, se vitimando, culpando todo mundo. Pessoas carregadas de palavras negativas. Eu pergunto a você: você encontra Deus aí fora? Você vê Deus aí fora? Por isso que quando Jesus falou sobre aquela viúva que batia a porta do juiz, no finalzinho da parábola ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você acha fé aí fora? Aonde que você vê as pessoas falando de Deus aí fora como seu guia, como a solução do seu problema? Onde que você vê as pessoas falando de expectativas boas? Onde que você vê as pessoas aí fora dizendo que o melhor virá, que a situação vai mudar, que elas vão sair dessa situação, que quanto maior o problema, maior será a bênção? Aonde que você vê pessoas dizendo que esse gigante vai cair, essa muralha vai cair? Lugar nenhum. Então, se nós não tivermos essa consciência que teve Davi, que no meio do caos que o mundo está, no meio desse mundo negativo que jaz no maligno, se nós não tivermos a consciência que temos que nos desconectar desse mundo por determinados momentos, se não tivermos a consciência que temos que nos desligar desse mundo por determinados momentos, e precisamos nos conectar ao Criador, precisamos nos conectar ao dono do mundo, aquele que é o alfa e é o quê? O ômega, é o princípio e o quê? O fim. Aquele que disse: agindo eu, quem impedirá? Aquele que falou para o pai do rapaz epilético que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas.
Tudo é possível, Jesus disse. Temos que conectar-nos àquele que disse para Marta, a irmã do morto. O que ele disse? Se creres, verás a glória de Deus. Eu preciso me conectar àquele que abre porta onde nem parede tem. Eu tenho que me conectar com aquele que andou sobre as águas, com aquele que abriu o mar vermelho, aquele que disse: Lázaro, depois de 4 dias, sai para fora. E ele saiu. Se você não tiver tempo para Deus, você está perdido. Se você não tiver tempo para se conectar a Deus, você está perdido. Já era. Você e nós vamos definhar igual esse mundo está definhando. Então Davi foi o único que no meio daquele caos saiu para falar com Deus. É como se você imaginasse o presidente de um país enfrentando um caos político, um caos econômico, seja lá o que for. E ali no meio daquela confusão com seus ministros ou com seus responsáveis, ele dizia assim: olha, dá um tempo aí, espera um pouquinho, eu vou resolver algo. E ele saía, entra no carro, eu vou lá na igreja fazer uma oração. Eu vou pedir uma direção a Deus. Aos olhos dos incrédulos, isso é loucura. Isso é loucura, isso é fanatismo, isso não existe. Onde que pode? Deus vai resolver o meu problema? Vai sim. Deus vai mudar a minha história? Vai sim. Mas o incrédulo não crê nisso. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É a mesma coisa. E aquele homem que tem uma patente alta, que é uma autoridade, se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, me dá uma direção. O que eu faço, Deus? E Deus diz: faz isso, que vai resolver o problema. Foi isso que Davi fez. E nessa atitude de Davi, nós temos 3 direções que Deus deu a ele. Primeiro, Deus disse: persegue. Sua parte é perseguir os seus sonhos, objetivos, e trabalhar, e lutar, e dar o seu melhor, e dedicar-se, confiar, e deixar Deus o quê? O guiar. Está aí, perseguir. Se você está aqui, porque você está a perseguir. Não desista, não se renda. Mesmo que tudo e todos digam que não tem jeito, que não adianta. Para Deus não existe caso perdido. Ele veio no fim da festa, transformou água em vinho. Ele veio diante do mar vermelho nos minutos finais e abriu o mar. Para Deus não existe casos perdidos. Persiga. Segundo passo que Deus deu a Davi: creia. Você tem que crer que se fizer a sua parte, Deus fará dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele saiu a perseguir, e no caminho havia um escravo que foi deixado pelo bando. E esse escravo os guiou, ou seja, quando eu faço a minha parte, Deus dá a direção, usa quem quiser e o que quiser. Olha só, olha só. Olha, eu vou falar uma coisa para você: não importa quem Deus vai usar. Eu não quero saber. Deus usou a mula de Balaão para falar com ele. Deus usou aquele escravo. Deus usa quem ele quiser. Deus usou o rei para honrar Mordecai, quando o rei havia esquecido, porque ninguém lembrou. Deus é Deus. Deus trabalha em silêncio, mas honra em público. Deus é Deus. Ou não? Veja que no meio do caminho eles encontraram um escravo. Deram o pão para o homem. E aquele escravo, aquilo que ninguém imaginava, aquele homem foi o GPS deles. Foi o GPS que guiou eles até os inimigos, porque até então eles não faziam ideia onde eles estavam. Às vezes parece que você está perdido e Deus vem dar uma direção. Que maravilha. E houve uma peleja. Aquele homem levou Davi e os seus soldados até o inimigo. Houve uma peleja. E naquela peleja Davi prevaleceu e venceu aquele adversário. Tudo libertar é o terceiro passo dado por Deus. Nos momentos de decisão, você tem que consultar a Deus e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Mas quantos buscam uma mentoria de um homem que nem sequer tem o Espírito de Deus? Ou seja, busca uma direção humana. Quando procura-se a direção de Deus, Ele cria situações e dá-nos a condição para resgatar tudo o que foi perdido, ou até mesmo conquistar o que ainda não foi conquistado. Deixa eu falar algo para você: não importa a situação, tudo libertar. Nós não estamos dizendo aqui que você
não tem que aprender um novo idioma, não tem que se aperfeiçoar, não tem que fazer uma formação. Não estamos aqui a dizer que você não tem que se aperfeiçoar no que você já faz. Pelo contrário, você tem que ser excelente no que faz. Mas você tem que ter consciência, você e eu, ninguém pode se apoiar na força do seu braço. Porque o que nós mais temos visto hoje no mundo são pessoas capacitadas, pessoas com diploma, com capacidade, com condição, fracassando. Porque, como diz o texto de Salmo 127, inútil é levantar cedo e repousar o quê? Tarde. Quando Deus não está no meio, o que é para dar errado, o que é para dar certo, acaba dando o quê? Errado. Mas quando Deus está no meio, você levanta cedo, dorme tarde, o que é para dar errado, acaba dando certo, porque Deus entra na batalha. Eu tenho que me preparar? Tem. Eu tenho que me aperfeiçoar? Tem. Eu tenho que dar o meu melhor? Sim. Mas isso não é suficiente. Você tem que ganhar com quem? Com Deus. E quando que eu ganho com Deus? Só quando eu oro? Não, quando eu entrego a minha vida a Ele, obedeço a direção dEle e sigo os conselhos de Deus. Aí não tem como dar errado. Mesmo que eu seja uma pessoa, humanamente falando, incapacitada. Lembra do testemunho daquele senhor, que era um cachaceiro, que foi colocado essa semana. O homem era um cachaceiro. Hoje ele é um agricultor. Ele planta, ele tem 6 mil pés de manga, exporta para a Europa, Estados Unidos. De repente você já até chupou a manga. Chupar, se quiser cortar, você come. Se quiser chupar, chupa. Amém? Muito bem. De repente você até já comeu ou chupou a manga dele. Pois é, Estados Unidos, México. E aí ele falou assim: eu não entendia nada de agricultura. Nada. Eu entendia de cachaça. Eu sabia o nome de todas as pingas e cachaça que tinha. Deus escolhe as coisas loucas que vão a ele para capacitá-la. E o homem hoje é especialista. Compreende? Então ganhe com Deus, que tu vai ganhar aí fora. Resumindo, esse consultar Deus, siga essas 3 direções: persiga, creia e tudo você vai libertar, como disse Deus. E é sobre esta palavra, essa direção de consultar Deus, que vamos terminar a nossa palestra e a nossa reunião.